Você já reparou como algumas situações revelam quem realmente tem autoridade? Quando Jesus entrou em Jerusalém de um jeito simples, montado num jumentinho, a multidão se agitou, reconhecendo que ele era o rei. Logo depois, Jesus vai ao templo e mostra sem medo o que está errado ali. Que contraste na reação das pessoas. De um lado, crianças e pessoas simples reconhecendo Jesus. De outro, religiosos que não aceitam sua autoridade. E a pergunta que fica é: como eu e você reagimos quando Jesus se apresenta como o rei da nossa vida? Realidade ou fachada é o tema da primeira lição desta nova temporada. Está pronto para caminhar com Jesus nesse trajeto final? Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal LaMed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E aí, antes da gente mergulhar nessa mensagem poderosa, temos uma novidade, principalmente para você, professor. Agora você pode encontrar um guia de estudo para a sua classe ou seu PG lá no nosso site. Aproveite também para dar uma olhadinha nos artigos e sinta-se à vontade para dar uma olhada nas outras páginas também. E considere nos apoiar por lá. Agora, já se inscreve aqui no nosso canal, porque aqui a gente cresce junto, aprende mais de Jesus e se fortalece para viver café no dia a dia. Cada vídeo é uma chance de você se aproximar mais dele. E a gente não quer que você perca nada disso. Então clica aí e vem caminhar com a gente. Agora sim, vamos para o vídeo. 500 anos antes de Jesus nascer, o profeta Zacarias já tinha anunciado algo incrível. O rei viria para Jerusalém de um jeito diferente do que todos esperavam. Não em um cavalo de guerra, mas humilde e vitorioso, montado em um jumentinho. E esse momento chegou. Jesus chamou 2 discípulos e enviou a um povoado dizendo: vocês vão encontrar uma jumenta e o filhote dela amarrados. Tragam para mim. Se alguém perguntar, digam apenas: o Senhor precisa deles. E exatamente como ele disse, ninguém se opôs. Os discípulos ficaram surpresos com o pedido de Jesus. Até aquele momento, o mestre sempre tinha andado a pé. Agora ele queria entrar em Jerusalém montado num jumentinho. Imagina a cena, ele se entreolhando e pensando: será que chegou a hora? Será que Jesus vai se proclamar rei de verdade? Afinal, todos sabiam como eram as entradas reais dos reis de Israel. E a profecia dizia que o Messias viria desse jeito. Mas não eram só os discípulos que tinham essa expectativa. O entusiasmo se espalhou rapidamente. Gente vinha de todos os lados. Assim que Jesus subiu no jumentinho, a multidão começou a gritar e proclamá-lo como rei. Na mente deles, já imaginavam os exércitos romanos sendo derrotados e Israel livre outra vez. Cada um queria demonstrar respeito da melhor forma possível. Alguns estendiam suas capas no chão, outros espalhavam ramos de oliveira e palmeira pelo caminho. Sem bandeiras reais, agitavam folhas de palmeira, símbolos de vitória, celebrando aquele que acreditavam ser o libertador. A agitação chamou a atenção de todos em Jerusalém, especialmente porque era a época da Páscoa e milhares de pessoas estavam na cidade. A multidão cresceu tanto que até o som da trombeta do templo, chamando para o culto da tarde, passou despercebido. Os líderes religiosos, incomodados, murmuravam: olhem só, todo mundo está seguindo ele. Mas Jesus sabia o que estava acontecendo. Ele entendia que aquela cena de festa era apenas o começo de algo muito maior. Não era apenas alegria ou reconhecimento. Essa entrada triunfal apontava o verdadeiro propósito: a cruz. O sacrifício que iria coroar com sua missão na terra. Em poucos dias, os acontecimentos se desenrolariam rapidamente e cada olhar estaria voltado para ele. E quando tudo se cumprisse, muitos lembrariam dessa cena, estudariam as profecias e reconheceriam: Jesus era de fato o Messias prometido. Mas havia algo ainda mais incrível naquele desfile. Em vez de mostrar troféus de guerra, como os reis costumavam fazer, Jesus trazia consigo o verdadeiro fruto da sua vitória. Pessoas transformadas pelo seu amor. Gente que tinha experimentado de perto o poder do Mestre. E quem eram essas pessoas? Veja o que diz aqui. Ali estavam os cativos que tinham sido resgatados do poder de Satanás. Os cegos, a quem ele restaurou a visão, abriam a marcha. Os mudos, cuja língua ele destravara, entoavam os mais altos louvores. Aleijados, a quem ele curara, pulavam de alegria. Leprosos, a quem ele purificara, estendiam suas vestes sem contaminação por seu caminho. Despertado do sono da morte, Lázaro guiava o jumentinho que o Salvador montava. Você consegue imaginar a reação dos fariseus? Bom, comenta aqui pra gente como você imagina que foi toda essa cena. Os fariseus faziam de tudo para calar o povo, mas eles não conseguiam. Então eles foram até Jesus e exigiram que ele repreendesse os discípulos. Mas a resposta do mestre os deixou sem palavras.
Se eles se calarem, as pedras clamarão. Não era apenas uma metáfora. Jesus afirmava que Deus tem poder até para dar voz às pedras. Diante disso, os fariseus recuaram, enquanto o cortejo seguia em direção ao alto da colina que levava a Jerusalém. Lá de cima, a visão era impressionante. O sol se punha e seus raios dourados iluminavam a cidade, destacando especialmente o templo. A multidão, encantada com a beleza, se calou. Então todos perceberam algo inesperado. Jesus começou a chorar. Não eram lágrimas discretas de emoção, eram lágrimas profundas de dor. O mestre chorava pelo que Jerusalém poderia ter sido, mas não foi. Em vez de acolher o Messias, a cidade se tornou o símbolo da rejeição. Jesus via com clareza o que aconteceria poucos anos depois. Jerusalém seria destruída. Por isso ele chorou. Ali estava uma cidade condenada pela incredulidade. O último apelo para Jerusalém tinha sido em vão. Os sacerdotes e líderes religiosos ouviram a voz profética repercutir na multidão em resposta à pergunta: quem é este? Mas não aceitaram como voz inspirada. Os inimigos de Jesus o denunciaram como líder de uma rebelião para oficiais que estavam entre a multidão. Alegaram que ele estava prestes a tomar posse do templo e reinar como rei em Jerusalém. Jesus, com calma, explicou que não tinha vindo para estabelecer um governo terreno. Os oficiais romanos não viam nele nenhuma ameaça. Pelo contrário, sentiam uma simpatia estranha que nem conseguiam explicar. Era como se fossem naturalmente levados a tratá-lo com honra e respeito. Saindo dali, Jesus foi até o templo sem ser notado. Observou tudo com tristeza e em silêncio retornou para Betânia. Passou a noite inteira em oração. Na manhã seguinte voltou novamente para o templo. No caminho, sentiu fome. Ao ver ali uma figueira cheia de folhas, se aproximou esperando encontrar frutos. Mas não havia nada ali. Era apenas aparência. Então Jesus declarou àquela figueira nunca mais daria fruto. E imediatamente ela secou. Esse gesto tinha um significado profundo. A figueira representava o povo de Israel. Por fora, muita religiosidade e aparência de devoção. Por dentro, nenhum fruto verdadeiro. Era um alerta para todos os que seguem a Deus apenas de fachada, sem deixar a fé gerar vida de verdade. Depois desse episódio da figueira, Jesus chegou ao templo. E o que ele encontrou lá foi revoltante. O lugar de oração tinha se transformado em um mercado barulhento, cheio de vendedores e cambistas para todos os lados, e com firmeza Jesus expulsou todos eles, derrubou as mesas e declarou: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em um covil de ladrões. Naquele momento, os cegos e os aleijados se aproximaram, e Jesus os curou ali mesmo, no templo. As crianças empolgadas começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi, proclamando que ele era o Messias. Mas os líderes religiosos ficaram indignados. Enquanto eles criticavam, Jesus aceitava a adoração das crianças e mostrava que é isso que Deus valoriza: um coração sincero e não apenas uma religiosidade de aparência. Por mais que Jesus tentasse fazer com que os líderes religiosos entendessem, fosse por meio de parábolas ou lhes falando diretamente, eles se fechavam por causa do orgulho. Eles rejeitaram o Filho de Deus, a pedra angular, e ainda atrapalharam o povo. Com esse espírito, eles estavam prontos para ser os instrumentos que levariam Jesus à morte. E isso é muito triste. A lição desta semana nos mostra um Jesus que não veio para impressionar com poder humano, mas para revelar o coração de Deus. Ele é rei, mas não do jeito que o mundo espera. Sua autoridade se vê na humildade, na justiça e no amor. O que ele espera de nós não é só aparência, não é só cumprir regras. Jesus quer frutos de fé, atitudes que transformem nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor. E como podemos conseguir isso? Pense bem, toda construção precisa de uma base firme. Na sua vida, essa base é Jesus. Ele é a pedra angular, a peça central que sustenta tudo. Veja só esse texto. Aos que creem, Cristo é o alicerce seguro. Tanto judeus como gentios podem construir sobre essa pedra viva. Ela é suficientemente ampla para todos e bastante forte para aguentar o peso e o fardo do mundo inteiro. Estando ligados com Cristo, todos que edificam sobre esse alicerce se tornam pedras vivas. Se você colocar Jesus no centro, as suas escolhas, atitudes e amizades começam a fazer sentido. Ele nunca falha. Então a pergunta é: você vai deixar Jesus ser a pedra angular da sua vida hoje?
E agora chegou o momento dos abraços. E a gente vai começar com a base Berechit, da cidade de Londrina, Paraná. Um abraço também para os adolescentes da cidade de Castelo, no Espírito Santo. Base Esquadrão em Ação, do distrito de Abaeté, da cidade de Salvador, Bahia. Um abraço para a base Moriá, da cidade de Ribeirão Claro, no Paraná. Para os adolescentes da cidade de Ourinhos, em São Paulo. Um abraço também para a base Kadosh, da Igreja do Aeroporto, da cidade de Jacarezinho, no Paraná. Para o Clube de Desbravadores Sentinelas do Pantanal, da Igreja de Popular Nova, da cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Um abraço para os adolescentes da cidade do Alto Bela Vista, da cidade de Japi, Rio Grande do Norte. Para a base Sentinelas Tim, da Igreja do Laguinho, da cidade de Macapá, Amapá. Um abraço também para a base Os Profetas, da Igreja de Dona Lindu, da cidade de Lauro de Freitas, Bahia. E para a base Tudo Por Ele, da cidade de Bebedouro, em São Paulo. É isso aí. Se você gostou de aprender sobre Jesus hoje, que tal ir além? Venha fazer parte do nosso ministério e viver a fé na prática, junto com outros adolescentes que também querem crescer com ele. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui a gente compartilha histórias, reflexões e desafios que vão ajudar você a seguir Jesus de verdade todos os dias. Vem com a gente e faça parte dessa caminhada. E não deixe de visitar nosso site, que está cheio de conteúdo interessante. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!